Queridos amigos e funcionários das farmácias Araújo, do estado de Minas Gerais. Quem não me conhece, quem vos fala é João Malheiro, um português, há 40 anos no Brasil, portanto, muito mais brasileiro que português, e vive aqui no Rio de Janeiro, apaixonado por essa cidade maravilhosa, e apaixonado também por educação. Tive a imensa alegria de receber esse convite, da doutora Silvia Araújo, para poder participar da Semana da Saúde. Então, uma alegria imensa poder contribuir com o meu conhecimento para que vocês, enfim, de alguma maneira, cresçam nesse grau de felicidade e grau de bem-estar que essa semana, de alguma maneira, proporciona. Eu pensei, então, que a gente poderia dividir a nossa conversa aqui em dois momentos. Primeiro, como é que nós podemos entender melhor por que a gente se cansa, por que a gente se cansa, por que a gente se estressa, por que a gente fica muito nervoso nesse período agora, e, de alguma maneira, sugerir soluções, sugerir alternativas de bem-estar que possam facilitar você que está me ouvindo, como também todos os seus familiares, seus filhos, seus pais, seus avós, a passar esse período com mais tranquilidade. Eu queria que você soubesse que o nosso cansaço, muitas vezes, ele é interpretado apenas como uma questão física. Tenho muita coisa para fazer, tenho tempo muito apertado, você não imagina o que é a minha vida, né? Ter que compaginar família, trabalho, cuidado da casa, cuidado dos filhos, fico muito estressada, muito cansado. Falo, olha, todo mundo, de alguma maneira, vivenciou isso, esses 8 meses de confinamento, e uns sofreram mais, outros sofreram menos. Então, queria que você soubesse que isso, de alguma maneira, é normal, esse estresse do cansaço físico. E óbvio que isso tem um pouco de lógica, né? De fato, nós, nesse tempo agora que passamos, não conseguimos fazer um passeio, não conseguimos ir num cinema, como a gente já estava habituado a fazer, não conseguimos ir num restaurante, nem tirar umas férias, tipo um feriadão que a gente gostava de fazer. Então, toda essa carga, vamos dizer assim, de sentirmos limitados, presos, foi acumulando um pouco mais todo o nosso cansaço, e isso tem uma certa justificativa. Mas eu gostaria que você soubesse que grande parte do nosso cansaço vem também, e é isso que eu queria talvez que você aprofundasse um pouco mais, nosso cansaço psicológico e também do nosso cansaço espiritual. Nós temos 3 alimentadores de cansaço, de estresse, de desgaste, e se nós aprofundamos um pouco mais sobre isso, nós vamos perceber que, de alguma maneira, isso tudo vai nos facilitando a compreensão do fenômeno e vai nos levando a achar soluções mais inteligentes que diminuam, em parte, o nosso sofrimento. Então, o que é que realmente nos cansa a alma? Essa é a primeira pergunta que eu gostaria de lançar para você. O que, além do cansaço físico, que todo mundo diz, entende, é um alimentador desse cansaço psicológico? Então, a principal causa, todo mundo sentiu isso agora, é o medo de sofrer. Ninguém gosta de sofrer, ninguém sonha com uma vida de sofrimento, e por isso esse confinamento foi bem um período de maior sofrimento. Sentimos sofrimento, pois isso, né, não poder fazer o que queríamos, um pouco a gente fica projetando sofrimentos futuros, né, que vai acontecer comigo, né, com o meu emprego,
que vai acontecer comigo, com a minha saúde, será que eu também vou morrer com esse vírus, com essa pandemia? Será que eu vou perder algum ente querido? Será que eu vou agora, de alguma maneira, ser prejudicado, né? A minha família, minha casa? E todos nós estamos preocupados com todos esses, enfim, prejuízos que trouxe o confinamento. Todos nós sofremos muito. Vários amigos estão desempregados, tem vários amigos que não venderam nada, tem vários amigos que perderam também já parentes, efetivamente. Então, tudo isso vai nos ajudando a ficar um pouco assim preocupados. Então, toda essa temática é justa, né? É justa. A gente, de fato, sente esse sofrimento da alma e isso é o que vai nos causando sofrimento. Então, qual seria, então, a técnica de diminuir esse sofrimento? A gente já vai falar, mas eu queria que você soubesse isso, que grande parte do nosso cansaço, eu diria mais ainda do que o cansaço físico, é o nosso cansaço psicológico. Eu costumo dizer que cansaço físico beira uns 20% do nosso cansaço global, do nosso estresse global. Os outros 30%, portanto 30 mais 20, 50%, é a somatória com esse cansaço psicológico da alma. E os outros 50%, veja só, eu costumo colocar no pratinho da balança, do cansaço espiritual. E o que é esse cansaço espiritual? O cansaço espiritual é uma tendência que nós temos de não entender muito o porquê das coisas, de não entender muito a lógica do sofrimento. Então, a gente começa a ficar um pouco assim, meio com uma certa raiva de Deus, com uma certa rebeldia de criança. Lembra quando você era pequeno e você, quando a tua mãe te tirava o brinquedo, você se rebelava, você fazia uma birra? Pois, de alguma maneira, isso acontece com o adulto também. Às vezes as pessoas não percebem isso assim, lá no seu inconsciente, está lá uma resignação, pois uma lamúria, uma certa raiva, um certo rancor, e todo esse processo, né, de alguma maneira, vai fazendo com que você não consiga aceitar a realidade. A não aceitação da realidade, além de cansar também a alma, como eu disse há pouco, tem também um componente de não aceitar, de cansar também o nosso espírito. Por isso nós precisamos da fé. Fico contente que as drogarias, farmácias Araújo estejam pautadas nesses valores morais, nesses valores espirituais, desde a sua fundação. Então, isso, de alguma maneira, me deixa à vontade para poder falar desses temas com todos os funcionários. Mas eu queria dizer que também grande parte desse cansaço, desse confinamento, dessa pandemia, foi talvez encontrar muitas famílias despreparadas espiritualmente para enfrentar essa cruz, que na verdade é o que nós estamos enfrentando. Um homem de fé, um homem que foi estruturado desde pequeno, na sua família, na sua escola, para suportar todo esse período mais difícil, terá, pois, condições de pensar, caramba, se Deus permitiu todo esse terremoto social, é porque Ele vai querer tirar um bem maior de tudo isso. E eu já estou até, aqui entre nós, comprovando isso de forma muito clara. Já tive vários amigos, várias famílias que já me confidenciaram que depois desse período de ficar mais em casa, começaram a perceber o valor da família, que talvez não tivessem tanto tempo. Já começaram a perceber, pois, que talvez precisavam dedicar mais atenção à esposa, ao esposo, acompanharam melhor os estudos dos filhos. Muitos até ficaram surpreendidos, como a escola não era das melhores, achavam que os filhos estavam na melhor escola da cidade. Agora, com essas aulas online, aulas gravadas, foram percebendo que, efetivamente, aquela escola não era das melhores, viram a realidade dos seus professores, a realidade dos seus materiais, das suas lições, etc. Então, foi uma coisa interessante. Mas muitos outros também perceberam que ficaram contentes com essa vida em família, de estar todo mundo se ajudando, todo mundo colaborando, já que não podiam sair de casa, as pessoas foram se reinventando, né? Modos de se divertir, modos de passar o tempo.
Muitos aproveitaram até para ler mais livros, para ver mais documentários na televisão, que sempre quiseram ver, não tinham tempo. E foi, por um lado, um momento de sofrimento, mas também foi um momento de enriquecimento familiar, cultural, também, como eu dizia, um enriquecimento religioso. Muita gente se aproximou mais de Deus nesse período. Já tive várias conversas também sobre esse tema com alguns amigos, e muitos até agora começaram a ir na missa, começaram a rezar, quiseram fazer um retiro, quiseram fazer depois uma direção espiritual. Então é interessante perceber que esse confinamento tem sempre os dois lados da moeda. Para muitas pessoas foi uma cruz, um sofrimento, mas para muitas outras souberam fazer daquele limão uma boa limonada. Então, esse também é o meu objetivo na minha live de hoje, é tentar transformar agora esse finalzinho de confinamento e os próximos dias, não quero dizer meses, tá? Estou com medo de dizer meses, mas próximos períodos que estamos agora enfrentando e vindo, que sejam momentos também de muita limonada, de muita alegria, de muita felicidade. Mas deu para entender no começo da nossa live, da nossa conversa, do nosso papo, é isso, né? Nós nos cansamos por três fatores. A gente esquece que a gente é corpo, que é alma, que é espírito. Por isso nós nos cansamos fisicamente, cansamos psicologicamente pela alma e nos cansamos espiritualmente porque somos espírito. E nós precisamos cuidar muito bem desses três aspectos para que nós consigamos, de alguma maneira, ir diminuindo todo esse desgaste. Quando você não sabe nada disso, então esses três elementos também vão aumentando em você, como eu dizia, não só o cansaço, mas o próprio estresse, que na literatura aí dos psicólogos eles chamam de estresse tóxico. Estresse tóxico é um termo técnico que muitos psicólogos chamam esse período onde quando você está sofrendo de forma exagerada, de forma acima do normal. Foi o que nós sofremos agora nesse confinamento. Então, todos nós estamos meio intoxicados com esse estresse. Quando isso acontece, né, o nosso sistema biológico, nossos órgãos, nosso coração, nosso cérebro, ele começa a ter funcionamentos diferentes do habitual e, por isso, muitas funções nossas de estudar, de pensar, são alterados. Isso é um sistema de defesa do organismo. Então, todo mundo percebeu na sua família como as crianças ficaram mais nervosas, todo mundo começou a perceber, começou a haver mais brigas, às vezes também na família, sem motivo nenhum, mas é mais por um estresse exagerado, tóxico. Muitas famílias me comentaram aqui isso também, né? Começou a haver, às vezes, um pouco de mau humor. Então, tudo isso o nosso sistema imunológico, psicológico, vai aumentando todas essas defesas, então, e vai privando outras funções de funcionarem bem. Então, sabe, quando há uma sobrecarga no seu sistema nervoso, tudo fica mais problemático. Então, o seu estômago não trabalha bem, sua cabeça não trabalha bem, você não dorme bem, você fica com, enfim, com os nervos à flor da pele, assim que eu gosto de chamar, né? Muita gente está agora alterada por isso, mas saiba que isso é um sistema próprio do nosso organismo. Mas quando a pessoa fica muito tempo com esse estresse tóxico, com esse sistema aí tentando proteger você desses elementos que vêm de fora, então as consequências costumam ser depressão, costumam ser meio rancor, meio isolação, meio um sentimento de solidão, às vezes certo pessimismo. Então, eu sei que muita gente que está me ouvindo sentiu isso agora nesses meses, mas saiba que isso é um período que vai passar. Isso foi consequência desse confinamento. Dentro desse quadro, né, só assim, para vocês entenderem o que está acontecendo com vocês, com a sua família. Agora, o meu objetivo principal dessa nossa conversa, nossa reflexão, é propor soluções, é tentar achar caminhos de aliviar vocês. Então, assim como a gente falava que é o cansaço corporal, o cansaço psicológico, da alma e o cansaço espiritual, a gente tem que pensar em soluções para isso. Então, como descansar mais o seu corpo,
para que você alivie esse estresse tóxico, essa tensão interior que você se encontra. Então, tá aí uma primeira dica, né? Como é que você pode quebrar a sua rotina? Será que em casa lá você não pode também um dia fazer uma refeição diferente, né? Manda vir uma pizza em vez de ser aquele arroz e feijão. Será que você também não pode um dia colocar lá na sua programação da semana, pois o dia do Netflix, onde você vai ver a série com a família, e você cria um clima, uma expectativa, né? Será que não pode haver o dia em que você faz o jogo da sala, né? O jogo onde você vai jogar, pois, umas cartas, vai jogar um videogame, você vai jogar, inclusive, pois, uma imagem em ação com a família, esse jogo maravilhoso, onde todo mundo tem que se expor, cantar, dançar, apresentar, fazer mímica. Enfim, eu estou querendo mostrar que quando no dia a dia da semana nós sabemos criando eventos, procedimentos de alguma maneira alteram aquela sempre rotina, aquela mesma cruz de cada dia, essa cruz vai se tornando mais leve, mais aceitável, mais prazerosa. Pois outra coisa que ajuda muito é você pensar assim, bom, tudo que eu estou fazendo atualmente, será que não tem alguma coisa que eu talvez pudesse suspender agora? Diante do confinamento, diante do pouco tempo em casa, diante das crianças lá, me dando mais trabalho. Às vezes as pessoas vão acumulando trabalho, somando mais obrigações, mais deveres, e não tem essa flexibilidade de se desprender de algumas rotinas que sempre foram elementos do seu dia a dia, mas que agora, diante dessa situação, ela tem que ir cortando, tem que diminuir. Então, se você antigamente ficava tanto tempo na cozinha, agora não pode ficar tanto tempo, tem que ficar um pouco menos. Então, como é que eu faço para diminuir isso? Bom, de repente, talvez comprar algumas comidas mais prontas, não ficar com tanto requinte, mas conseguir de alguma maneira, enfim, em menos tempo, fazer as mesmas obrigações de alimentar minha família, de alimentar pois, os meus filhos, etc. Pensa também, às vezes, se você, se sempre você ia na academia, ficava lá 2 horas, mas, poxa, agora não tem esse tempo lá no meu prédio, então vou diminuir para 1 hora e com essa hora que eu ganho, eu vou poder dedicar mais aos meus filhos, atenção na escola e acompanhamento lá das aulas online, etc. Então, tem que haver, né, sempre, quando a gente se sente muito pressionado, com muita coisa para fazer, sabe, essa sensação de que não temos tempo para nada, muitas vezes essa sensação é objetiva, assim, que houve um acúmulo maior de trabalhos que antes não tínhamos, mas que às vezes nos falta esse questionamento. Será que eu não posso agora mudar o meu modo de fazer as coisas? Eu não posso encontrar uma pessoa mais safra, mais leve, mais rápida? Eu não posso delegar mais? Tem gente que tem muita dificuldade de delegar trabalhos. E você sabia que os filhos, quando são um pouquinho mais velhos, a partir de 8 anos, eles já podem fazer muitas coisas que você, às vezes, se sente na obrigação de fazer. Deixe o seu filho preparar uma refeição, deixe o seu filho lavar a roupa da casa, ensine a usar a máquina e vá soltando, né, com autonomia, com leveza. Seus filhos têm que ser uns colaboradores da sua rotina, das suas obrigações familiares. Pois pense também se às vezes não tem lá uma avó que está louca para ajudar, mas você às vezes não quer muito, mas agora chama ela, chama uma tia lá que às vezes tem mais tempo, e tentar achar alguma forma onde você pode delegar muitas obrigações suas. Veja alguns aspectos, por exemplo, você sempre vai pagar as contas no banco no tal dia, mas será que não posso colocar um sistema online, débito automático, todos esses aspectos são bobinhas, mas que somando aí um ali, somando outro lá, tu vai ganhando mais tempo, cada vez mais tempo vai ficando um pouquinho mais aliviado. Depois também saiba que muitas vezes um elemento importantíssimo para descansar o corpo, é o que a gente está pensando agora, soluções, é assim, eu não poderia um dia, ao chegar em casa, a me habituar a ter um pequeno capricho. Eu aprendi isso quando eu trabalhava naquela empresa que eu falava há pouco, no interior de São Paulo. Né? Um dos meus conselheiros, na época, me dizia assim, João, sempre que você chegar em São Paulo,
depois de uma viagem longa e cansativa, antes de chegar em casa, para numa sorveteria, e vai lá e toma um sorvete. Tu vai ver como esse pequeno prazer saudável. Sim, na época eu não era muito forte, estava em desenvolvimento, então eu não fazia também mal para as calorias. Muita mãe, muita mulher e muito adulto tem essa preocupação, de não, mas isso aí vai me engordar. Mas enfim, tentava achar alguma forma que dê algum prazer legítimo e bom para que diminua o seu cansaço físico. Isso tem a ver com físico e psíquico, está sempre unido, mas engraçado, depois que eu tomei esse hábito, de 2 vezes por semana tomar um sorvete na sorveteria Brunella, que chamava lá, na região de Pinheiros, para quem conhece São Paulo, depois eu ficava outro, voltava para casa outro, e depois chegava a tomar um bom banho quente, relaxante e tal, e toda essa fórmula que eu inventei já gerava um segundo tempo lá para cuidar da minha família, minhas obrigações familiares, com bom humor, com leveza. Então, tenta achar qual é o teu segredo para que você, chegando em casa do cansaço, eu possa descansar melhor o meu corpo. Muitas vezes vai ser, talvez, até fazer uma ginástica, um pilates, pode ser fazer, eu não sei, chega em casa e pôr uma roupa mais leve, ir achando truques onde nós conseguimos descansar e recuperarmos mais rapidamente desse cansaço. Você sabia também que ajuda muito tomar sol, sabe? A vitamina D é importante, mas também a serotonina que vem com o sol nos dá uma energia interessante para que a gente consiga se recuperar. Então, se você tiver então, na hora do almoço, vá sim pegar um sol, fique lá pelo menos 15, 20 minutos tomando um sol, porque essa energia do nosso sol nos faz muito bem para também nos fortalecer e relaxar. Sabia também que é muitíssimo importante você dormir na hora certa e acordar na hora certa, pelo menos de segunda a sexta. Sabe, o nosso organismo tem um relógio biológico. Você já estudou isso alguma vez, sem dúvida. Você sabe que ele tem períodos do sono, e a gente vai, aqui dentro tem relógios de hora e meia, de hora e meia. Não sei se você já ouviu falar dessa teoria, mas ela é muito eficiente. Sempre que você vai dormir, você tem que ir defender, que nem jogo de futebol, que é 90 minutos, cada jogo, 1 hora e meia. Então, durante o seu sono, você tem períodos de 90 minutos, 90, mais 90, mais 90. Então, quando você vai somando esses períodos, você vai passando por fases do sono em que se você consegue manter uma sequência direta, que eu chamo sono Ayrton Senna, que foi campeão do começo ao fim da pista, da prova. Então, de alguma maneira, isso também vai nos fazendo com que nós descansemos realmente bem. Sabia que tem muita gente que dorme, mas não dorme. Tem gente que acha que está descansando, mas não descansa. Isso é um fator muito problemático e, com o passar dos anos, a pessoa depois paga uma conta caríssima. Não sei se você já ouviu falar, mas na Universidade de São Paulo, a USP, tem um instituto hoje de um prédio de 6 andares só para estudar o sono. E já concluíram que muitas doenças, lá para 30 anos em diante, 30, 35, 40, elas têm origem quando a pessoa era jovem, com 20, 25, períodos em que a pessoa não dormia bem. Como a pessoa é muito forte, a garotão se acha sempre com capacidades de aguentar noitadas, de virar à noite para estudar, e para trabalhar e estudar. Então, a pessoa vai suportando aquilo, e no começo não sente nada, porque nosso organismo está preparado para enfrentar essas dificuldades. Mas depois saiba que, com o passar do tempo, essa conta vem cara. Então, garanta muito bem essas horas de sono. Eu sempre digo, quando eu ajudo alguém a organizar a sua agenda, que o mais importante de uma agenda é o horário que eu vou dormir e o horário que eu vou acordar sem ceder. De segunda a sexta, que é o período que está bem,
para trabalhar bem, com rotina, com entusiasmo, eu tenho que defender esses horários. Então, quando uma pessoa, sabe, dorme tarde, fica lá na internet, fica lá num filme extra, fica lá fofocando no Instagram, fica lá, fica encruziando num algum aspecto da internet, isso vai te prejudicar. Então, grande dica, você quer dormir bem, você quer estar bem, então, obviamente, defenda, por favor, as suas horas de sono e ensine os seus filhos a viver também essa rotina do sono. O sono tem que ser um valor fundamental do nosso descanso físico, do nosso descanso corporal. Mas como descansar a alma, né? Como descansar essas tensões que a gente falava há pouco, né? Como é que a gente pode descansar, pois esses sofrimentos que vêm com a imaginação? Você sabe que a ansiedade só para definição, é uma previsão de um sofrimento futuro possível que eu não quero que aconteça comigo e com minha família. Então, muitas vezes, nós, com a imaginação, criamos esses sofrimentos imaginários, que a maior parte das vezes não acontecem, mas nossa imaginação é perigosa, ela vai criando esses castelos de cartas, né, e a gente fica, às vezes, preso a todos essas nuvens negras que vão chegando, e vamos sofrendo antecipadamente em situações que depois não se concretizam. Então, nós temos que saber moderar todos esses medos, todos esses sofrimentos. E o que mais ajuda, então, a pessoa a distender nessas ansiedades, esses sofrimentos futuros imaginários, justamente preparar-se para sofrer. Sempre insisto isso muito nas minhas palestras, nas minhas aulas, que um bom pai, uma boa mãe, tem que ser um exemplo de alguém que sabe sofrer com alegria. Como é que a gente sofre com alegria, você sabe? Quando nós temos um sentido para o sofrimento. Sofrimento, quando não tem sentido, assusta. E esse é o grande problema do cansaço. Como eu dizia no começo, a gente fica um pouco indignado. Afinal, por que eu estou sofrendo? Afinal, porque é injusto, eu estou sofrendo e o outro não está sofrendo. Eu estou perdendo emprego, o outro não está perdendo emprego. Um está no bem bom, eu estou aqui me ferrando. Então, veja, ele não tem que pensar assim. Ele tem que pensar assim, qual é o significado do sofrimento? Qual é o papel do sofrimento? Então, você tem que lembrar que o sofrimento tem uma lógica. Não vou aqui agora explorar esse tema que nos levaria muito longe e acabaria o meu tempo. Mas quero que você saiba que quando você entende que o sofrimento, o trazer, tem sempre alguma lição que te dar. Traz o sofrimento, vem ali um recado diz assim, olha, você precisa ter mais cuidado com isso. Você não está percebendo. Então, o sofrimento veio esse recado. Por trás desse sofrimento, você está com um apego exagerado a alguma coisa. Você sabe qual é a definição de sofrimento? Tem várias, mas vou dizer uma que vai te ajudar. Sofrimento é uma privação de uma necessidade que eu acho necessária. Perdão, então é a privação de um bem, uma coisa que eu acho valiosa, privação de um valor, de um bem, que eu acho necessário para ser feliz. Essa é uma definição de sofrimento. Eu sofro quando estou privando da saúde, quando estou me privando do dinheiro, que alguém me roubou, estou me privando, pois, de um prazer que eu queria ir para a praia e não vou poder ir, está chovendo. Estou me privando, pois, sei lá, do amor do meu esposo, que faleceu. Estou me privando, estou deixando de ter aquela comida que eu queria tanto para ser feliz, aquela cerveja, aquela viagem, aquela roupa, aquele carro, aquela casa. Estou me privando, não estou podendo ter aqueles bens que eu acho necessário. Então, isso é a definição de sofrimento. Agora, sabe o que é que ajuda, então, muitas vezes a diminuir esse sofrimento? É pensar assim,
será que esses bens são realmente necessários? Será que esses bens não podem ser trocados por outros bens e que vão me satisfazer muito mais? Então, tá o segredo. Quando você aprende a se desprender, às vezes, de certos bens, você tinha tanta ansiedade para adquiri-los, tanta afã, e você fala, peraí, talvez essa privação desses bens que eu achava necessária, talvez não sejam tão necessários assim, né? Talvez sejam convenientes. Ah, tá, tudo bem. É conveniente ter um carro melhor? Conveniente. É conveniente, seria bom fazer tal viagem a tal cidade, país? Muito bom. Mas é necessário para a minha felicidade? Será que não foi isso que muita gente descobriu no confinamento? E depois que foi privado de tantos bens que achava necessário, depois a pessoa conclui que, de fato, as necessidades podem ser alteradas e que talvez aquele esporte que você punha todo o afã no fim de semana e não cuidava da família, depois que foi privado dele, você começou a cuidar mais da família por obrigação ou por proteção do vírus, você descobriu que sentiu-se muito mais feliz? Será que você começou a ter mais tempo em casa então, para começar a ler, a estudar certos temas que você não achava necessário, né? E bem ou mal, a necessidade nasceu e você começou a sentir-se mais feliz ao saber mais sobre determinado assunto, começou a estudar mais sobre a educação dos filhos, e agora você educa melhor os seus filhos, você começou a fazer umas lives. Você sabe que abre um parênteses, né? Eu nunca tinha feito lives na minha vida, com o confinamento, né? Também fiquei preso em casa como você e não podia dar palestras ou conferências que eu dava sempre em todo o Brasil há muitos anos. Falei, então, eu vou fazer online, vou começar a lançar nas lives do Jeb Malheiro. Para quem não sabe, pode começar a seguir. Jeb Malheiro é o meu perfil do Instagram. Comecei a fazer uma live, houve muita aceitação, uma segunda, uma terceira, uma quarta. Falei, poxa, as pessoas estão gostando. Eu percebi que, no fundo, aquela necessidade que eu falava há pouco, talvez não tivesse muito acordada, muito despertada, depois acordou, as pessoas começaram a sentir necessidade de se formar melhor como mãe, como pai. Muita gente começou a aproveitar essas lives. Hoje já estou nas 62 lives, 62ª hoje vai ser um tema bem interessante aqui com uma menina de Goiânia, daqui a pouco. Mas então quero que você entenda que quando você aprofunda no seu sofrimento, por que eu estou sofrendo? Porque eu estou muito apegado ao meu celular, e talvez tenha que desprender um pouco desse meu celular. Às vezes eu tinha um sonho de ter aquele carro, aquela roupa, mudar de casa para aquele bairro mais nobre e tal. Gente, não é isso que vai dar a sua felicidade, não é isso que vai diminuir os seus desgastes. Não é. Então, aprenda, né, a refletir um pouco sobre o sofrimento, a desmascarar as mentiras que estão por trás de muito sofrimento. Começa a descobrir os verdadeiros valores da felicidade. E sempre está ligado à família, sempre está ligado ao amor aos outros, sempre está ligado à honestidade, sempre está ligado à sinceridade, sempre está ligado à generosidade, sempre está ligado à fé e à esperança. Quando você tem esses valores bem arraigados na sua alma, então, se você ficou privado de algum bem que você achava hiper necessário, talvez seja uma forma que Deus lá em cima está dizendo que você precisa pensar mais nele e menos em você, e menos nos seus egoísmos, nos seus confortos, nos seus bem-estares, que às vezes a pressão social é que nos cria essas necessidades. Você não acha? Muitas necessidades que nós temos são necessidades criadas pelo marketing, pelo consumismo, pelo Instagram, que a tua amiga comprou, que a tua amiga tem, que o teu vizinho comprou. Então, isso tudo, às vezes, não é tão necessário assim como a gente imagina. Então, quero que você reflita um pouco sobre isso, né? Será que eu estou me desprendendo um pouco de todas essas apegos que eu tenho na minha vida? Será que não vai ser uma forma muito mais suave de passar por esse sofrimento psicológico da alma? Eu sempre digo que grande parte do nosso sofrimento vem de você não aceitar a realidade da sua vida. Então,
fazer um exercício mesmo lá, da alma, lá, consciente da minha inteligência, da minha vontade, vou aceitar a minha realidade como a melhor realidade do mundo. Através dessa aceitação, desse exercício diário da aceitação da minha realidade, eu vou com certeza descansar mais, vou estar mais em paz, vou estar mais tranquilo e vou estar, enfim, numa ótima realidade. Aprenda também, muitas vezes você não tem essa paz na sua família por um pouco de desordem. Aqui acho que vale a pena fazer um pequeno parênteses, né? Todo mundo percebeu que enquanto não fazia esse estudo do novo, da nova situação de confinamento, a vida era um caos na família. Não estavam habituados a ter aulas, não tinha computador para todo mundo, não tinha celular para todo mundo, nem todo mundo podia assistir ao mesmo tempo, e você também tinha que trabalhar em casa às vezes, e não tinha formas de comprar comida. Então, enquanto não houvesse uma organização familiar, a vida era um caos. Depois que houve um estudo, uma rotina, você parou, pôs no papel, quem é que vai assumir tais coisas, quem é que vai estudar em tais horários, como é que vai se organizar, se cada um vai ter umas funções na família. Quando a pessoa se juntou com os seus familiares e fez ali depois um planejamento, tudo meio que foi se arrumando. Né? Hoje a gente está bem mais tranquilo, né? Desde março, quando começou o confinamento até agora, a gente foi aprimorando, né? Muitas formas de administrar os problemas da casa. Então, saibam que quando você faz isso, também vai ajudando seus filhos a ser mais equilibrado, mais estável. Sabe que a rotina familiar é fonte de estabilidade, fonte de segurança para os seus filhos, se sentem seguros, quando sabem o que vão fazer. Quando chega o fim de semana e você não fala para o seu filho o que eles vão fazer, eles ficam malucos. E começam a se bater, começam a estragar as coisas, porque aquilo é uma instabilidade emocional que está se manifestando em pequenas doses de violência. Então, aprenda que sempre que você conseguir estabilizar mais o ambiente familiar com estudo, com encargos, com rotinas, com procedimentos, postos no papel e cobráveis depois de uma semana, depois de um mês, você vai aprendendo que tudo isso vai ganhar tempo, vai ganhar segurança, vai ganhar desempenho na sua família. A rotina para a criança ela é fundamental para conseguir conviver com os demais. Sempre que uma criança está dando problemas, a gente sabe que é fruto de uma instabilidade emocional. A gente não vai aprofundar nesse tema, mas você já sabe que isso é uma realidade. Depois, por fim, temos que falar do descanso espiritual. Como é que a gente descansa o espírito? Né? Já falamos como descansar o corpo, como descansar a alma. Agora temos que pensar como descansar o espírito. Então, eu já dizia, né? Nós precisamos ter, de fato, momentos de reflexão espiritual, precisa ter momentos de oração. É na oração que nosso espírito acorda. Sabe, a gente, em geral, tende a viver offline com Deus, pelas preocupações, pelo ativismo, pela corre-corre do dia a dia. A gente tem muitas tensões, como a gente já dizia, e a gente meio que desliga de Deus, coisa que está errada, né? Quanto mais tensões de trabalho, de obrigações a gente tem, mais a gente deveria recorrer às fontes da graça de Deus para ter força, para ter energia, para ter sabedoria, para resolver os problemas. Mas, enfim, eu queria que você saiba que é um grande segredo para você ter esse descanso da alma e do espírito é você ter um período do teu dia curto, mas necessário para você alimentar a sua fé. A fé, sabe que é um dom de Deus. Você não tem como aumentá-la pelas suas próprias forças físicas e psíquicas. A fé é um dom de Deus, mas você pode pedi-la todos os dias na oração. Eu me habituei, posso confidenciar para vocês, há muitos e muitos anos, eu acordo, tomo banho, me arrumo, tomo café da manhã e depois
eu faço 30 minutos de oração mental. Bem, já faço há muitos anos, então eu fui aumentando o meu tempo. No começo fazia 10 minutos. Depois de uns anos, passei para 20 minutos. Depois chega um momento que você fica com tanta necessidade disso, que você vai aumentando. Mas me disseram para não passar mais de 30 minutos, porque você tem que trabalhar. Mas como eu defendo os meus 30 minutos de oração matinal. Vocês não imaginam como eu fico bala, como eu fico forte, como eu fico enérgico. Por quê? Porque é lá que eu me recomponho na minha fé, lá que eu me encontro, afinal, quem é João Malheiro? Afinal, o que eu tenho que fazer nesse meu dia? Quais são realmente as coisas importantes? Hierarquizo toda a minha agenda do dia, encontro tempo para tudo que a gente tem que fazer, a gente também vê sempre quais são as pessoas que eu tenho que cuidar mais naquele dia, em função dos meus compromissos, e você se organiza também em relação, pois, a todas as outras obrigações profissionais que você tem, que eu sou diretor de um colégio, imagina as reuniões diferentes que você tem, reuniões com pais, com professores, com alunos, problemas financeiros, problemas de marketing, tem tantas confusões por dia que você não tem ali aquela serenidade interior para se organizar. Então, se você aprendesse a fazer isso 10, 15 minutos antes de sair para o trabalho, ou mesmo se você trabalha em casa, antes de começar a trabalhar, para arrumar tudo, não. Acostume-se a pensar em Deus, a pensar no seu dia, a pensar no dia anterior, coisas que você fez bem, coisas que você não fez tão bem. Então, hoje eu vou tentar melhorar nesse aspecto, que ontem não foi tão bem. Ontem eu briguei com o meu marido, ou ontem eu não dei atenção ao meu filho, ontem eu comi demais, ontem eu fui egoísta no trabalho, ontem eu falei mal da minha vizinha, ontem eu vi pornografia, ontem eu... Entendeu? É assim que você, fazendo esse tipo de oração, conversando com Deus sobre os seus defeitos, sobre as suas limitações, as suas fraquezas, e se potencializando para o dia que está para nascer, você ganha um imenso descanso espiritual. Conhece aquele famoso pensamento de Santo Agostinho, que é um santo importantíssimo na história da filosofia? Quem não é católico, eu sei que não tem muita veneração pelos santos, mas pensa ele como um filósofo. Ele dizia assim: Senhor, fizeste-nos para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Olha que ideia boa. Ele precisa descansar em Deus. Quem não sabe descansar em Deus, se estressa à toa. Descansa com com muito desgaste. Então, é preciso aprender a fazer esse tipo de exercício espiritual, aprender a descansar em Deus. Sabe aquela atitude quando você era pequeno, estava aprendendo a nadar, estava aprendendo a boiar na água, teu pai punha a mão debaixo das suas costas e lá, e você ia aprendendo a boiar, você ia confiando e tal, até que um dia teu pai soltava a mão e você conseguia depois continuar boiando naquela água, sempre confiante que teu pai estava com a mão ali embaixo das suas costas. Pois, mais ou menos é o que acontece quando a pessoa aprende a descansar em Deus. A pessoa vai e vai lá meio que boiar em Deus. Vou deixar Deus me conduzir, Deus me dá forças, Deus me dá ideias para resolver os meus problemas. Acostume-se a resolver os seus problemas com a sabedoria de Deus. E isso, sem dúvida alguma, será o maior segredo para você resolver os seus problemas. Enfim, eu queria que você, com essas ideias, começasse a enxergar então, que dá para encarar agora os próximos meses com mais tranquilidade. Eu aprendo a descansar meu corpo, eu aprendo a descansar meu corpo com a minha família, com os meus amigos, um descanso coletivo, participado, relacional, eu vou começar a descansar melhor. Quando você começa, pois, também a aprender a descansar o seu espírito em Deus, rezando, pedindo luzes, pedindo forças,
De fato, né, a nossa cultura do momento é uma cultura um pouco, às vezes, muito voluntarista. Não, se eu quiser eu faço, se eu quiser eu consigo. E não é assim. Não é assim. A gente precisa mesmo da ação de Deus na nossa alma para nos encher de sabedoria e forças para vencer as nossas dificuldades. Dessa maneira, você alcançará não só a saúde, né? Estamos terminando a nossa conversa aqui, né? Mas vou te dar uma outra promessa. Você irá adquirir juventude, eterna juventude. Eu queria que você encarasse assim, né? Eu tenho que me sentir sempre jovem. Você sabe que a juventude não tem nada a ver com a idade. Sabe? As pessoas hoje falam que precisa aposentar, porque já está ficando velho. A pessoa que pensa assim não está bem. Sabe como é a definição de juventude? É uma somatória justamente desses 3 descansos que eu expus na nossa conversa de hoje. Um homem jovem, independentemente da idade que tem lá no bilhete de identidade, é assim, um corpo saudável. Então, lembra? Dorme bem, come bem, tem boas rotinas, faz esporte, vai na academia, faz pilates, faz natação, faz caminhada. Corpo saudável. Quando está com alguma doença, vai no médico, não fica adiando. Corpo saudável é um primeiro elemento de uma juventude eterna. Segunda, uma alma preparada para o sofrimento, uma alma preparada para a privação. Muita gente sofreu muito no confinamento porque não estava preparada para privar-se de tantos bens que achava necessário para ser feliz. Depois descobriu que não eram tão necessários assim. Espero que você já tenha descoberto isso. Mas uma alma que está preparada para o sofrimento, para a privação, ela não se cansa tanto. E, portanto, fica jovem. Ela não fica com aquela expressão da pessoa que está sofrendo, a sua gata borralheira, sabe o que é a Cinderela, né? A história da Disney, da Cinderela, oh vida aos céus, oh azar, ninguém me ama. Uma pessoa vive muito carregada com esses pensamentos negativos, com esses sentimentos melancólicos. Aquilo está cansando a sua alma e, obviamente, ele vai envelhecendo. Isso depois aparece até no corpo, né? Em rugas, em cabelo branco, em gordura, sabe? Muitos hormônios nossos perdem o equilíbrio e se desajustam por esses estresses internos que nós vamos provocando. Corpo sadio, uma alma preparada para o sofrimento por amor e espírito unido a Deus. São os 3 elementos de uma alma jovem. Uma alma que está sempre descansando em Deus, está sempre com uma alma preparada para o sofrimento por amor e está com um corpo sadio, eternamente jovem. É isso que eu desejo a todos os funcionários da Farmácias Araújo. Que nós saiamos com esse aprendizado que nós tivemos no confinamento, pelos contrastes dos bens e dos maus momentos, a gente saiba descobrir que talvez possamos ficar muito melhores a partir de agora. Nós investimos nesses 3 campos que eu quis trazer para você hoje. Aprender a descansar com o corpo, aprender a descansar a alma e aprender a descansar o espírito. Um grande abraço e contem comigo para precisar. Até a próxima.